Então, bom pessoal, estamos aqui em mais um vídeo do canal Dialetizando, e nesse vídeo de hoje, especialmente, ele vai ser diferente. Vai ser em formato de debate, né? E vai ser hoje aqui com o camarada Kaique Sobreira, né? Que é advogado, e que a gente vai discutir um pouco, né? O tema desse vídeo é possível pensar uma educação para além do capital? Como seria esse processo? Então, o Kaique hoje vai dar essa contribuição para a gente nesse debate. Então, já sobre esse tema, né, pegando então essa provocação do tema, eu já perguntaria para você, Kaique, é, seria possível uma educação paralela do capital? Como é que você enxerga, né, no atual cenário educacional brasileiro, né, essas possibilidades, né, tendo em vista que a educação ela é esse espaço, né, de reprodução da sociedade, da sociabilidade capitalista? Bom, boa noite a todos, né? Primeiramente, agradecer, né, esse enorme convite aí do John para poder participar do canal dele, né? Um canal muito bem conceituado em conteúdo, né? Acompanho sempre, ele sabe aí. Assisti o último vídeo sobre o coronavírus, indico a quem quiser assistir, porque tem informações valiosas. Então, é uma imensa gratidão, né, que aceita esse convite para estar dialogando aqui sobre a questão da educação, que me é muito cara, né, um tema que eu estudo bastante, é uma questão que eu acho que é central, né, não só para nós que somos de esquerda, mas uma discussão geral, né, sobre educação e sociedade, né, então agradeço muito por estar aqui hoje, tendo esse espaço, né, inclusive a última entrevista desse canal foi até com a Sabrina Fernandes, que é uma grande socióloga, né, para quem me acompanha aí nas minhas redes, eu postei até esses dias aí, que eu acho que ela é uma das vozes mais lúcidas, né, do país. Eu disse isso no meu Facebook, no meu Insta, venho acompanhando, venho divulgando o trabalho dela também. Então, por ser essa última entrevista aqui, fico até lisonjeado de estar aqui, né? Até porque não tenho tamanha capacidade, mas dentro das minhas limitações teóricas, né, vou tentar aqui expor um pouco sobre essa questão da educação no capitalismo. Bom, John, a questão é o seguinte: a priori, para começar a discutir a questão da educação, eu vou dizer um pouco do que eu penso sobre a realidade concreta, sobre a sociedade, né? De que ponto de partida eu saio, de que perspectiva, de que lentes teóricas eu me utilizo para analisar e compreender e apreender o objeto real que nós estamos inseridos, que é a sociedade capitalista, né? Meu tio diria que geografia é destino. Então, ou seja, de onde a gente parte vai dizer em qual fim queremos chegar. Então, geografia é destino por isso. Neste caso, eu parto de uma perspectiva marxista, não é segredo para ninguém que me acompanha, né? Tem um canal que eu até divulguei poucos vídeos, né? Mas vou retomar, que é o canal A Crítica, né? Quem acompanha meus vídeos, meus textos, sabe que eu parto de um viés marxista. Nesse sentido, eu compreendo a sociedade em que nós vivemos como uma sociedade fraturada, dividida e fragmentada centralmente em duas classes. Não necessariamente só existam essas duas classes, existem outras classes dentro da nossa sociedade. Entretanto, as classes centrais que movimentam tanto a questão econômica, política e cultural do sociometabolismo do capital é o capital e o trabalho. Nesse caso, o que é o trabalhador e o burguês? O trabalhador, né, em resumo, é aquele que só tem a sua mão de obra para vender, né, a sua força de trabalho, é o trabalhador assalariado, né? Nessa discussão é muito importante ler o prefácio do Engels ao Manifesto, que ele explica que o trabalhador não é só o operário de fábrica, o trabalhador é o proletário que vende a sua força e a sua mão de obra, a sua força de trabalho. Então, e o burguês é aquele que tem um modo de produção e se apropria dessa força de trabalho. Então, eu compreendo, no geral, que a nossa sociedade é repartida desta forma. Nesse sentido, ela é centralizada em uma sociedade desigual que vai ser centralizada na forma mercadoria. E a forma mercadoria vai derivar outras formas sociais. Por exemplo, temos o caso do prefácio do Marx no Para a Crítica da Economia Política, ou na outra tradução teve Contribuição à Crítica da Economia Política, de 1859, que nesse prefácio o Marx fala, né, que a sociedade do capital ela engendra, né,
formas ideológicas. Aí são eles, o direito, o Estado, a religião, etc, etc. E por que não incluirmos nesse prefácio do Marx a educação? Ou seja, a educação ela não está apartada da realidade como um segmento fragmentado que se autoproduz e se autorreproduz. Na minha concepção, a educação ela está inserida dentro de um todo que é essa sociedade capitalista, ou seja, a educação ela é uma derivação da forma mercadoria. Neste sentido, ela reproduz a sociedade capitalista. Não a educação per si, porque há a possibilidade de ter uma educação fora do sistema capitalista. Mas, no tema do debate em questão, nessa nossa reunião aqui, nessa conversa, a educação no capitalismo ela é uma derivação, uma forma ideológica do próprio sistema. Então, acho que é muito importante, né, primeiro frisar isso para a gente conseguir compreender essa questão. E aí eu traria alguns conceitos iniciais que eu acredito que qualquer pergunta que você vai me fazer no dia de hoje, que eu ainda não sei todas, né, vai passar por esses meandros. Primeiro, nós temos que entender o seguinte: dentro da tradição marxista, a gente trabalha muito com o conceito de tática e estratégia. O que é a estratégia? A estratégia, simplificando, né, superficialmente, rasamente, é aquele destino final que a gente quer chegar, o nosso objetivo final. O que é a tática? A tática é aquela questão mais imediata, é a questão que vai tentar interligar a realidade concreta, fazendo mediações para que essa realidade concreta possa dar um salto qualitativo para que alcancemos a nossa estratégia. Ou seja, a estratégia é algo mais fixo, né? É aquilo que nós pretendemos. Por exemplo, a minha estratégia como socialista é a busca de uma nova sociabilidade, a busca de uma sociabilidade comunista, socialista. Só que já a minha tática é como, dentro da sociedade capitalista atual, fazer uma mediação, uma interligação dessa estratégia com o cenário atual, porque a realidade concreta, ela dá as balizas e as condições brutas de onde nós devemos partir. A gente não parte da ideia da construção ideal de uma nova sociedade, a gente parte da realidade concreta para negá-la e superá-la. Então, é muito importante que entendamos conceitos de tática e estratégia que nós vamos utilizar durante todo o debate. Vocês vão entender por quê. Que pode ser também chamado, né, de interesses imediatos, interesses históricos, como Marx chamava. Né, para o Marx teriam interesses imediatos, né, por exemplo, do trabalhador, que é o interesse imediato, garantir o salário, sua renda, etc. Qual é o interesse histórico? Superar a sociedade do capital que o explora. O interesse do burguês imediato é garantir os seus privilégios a partir do Estado, etc., etc. Qual é o seu interesse histórico? A manutenção do sistema da propriedade privada dos meios de produção. Então, acho que esse balanço geral vai nos colocar na concepção de como vamos lidar com a educação. A educação é parte dentro do sistema capitalista, uma derivação ideológica, e podemos tratá-la de duas maneiras, da maneira tática e da maneira estratégica. Então, acho que é isso, um balanço geral. Muito bacana, Kaique, desculpa. Veja, justamente sobre essa questão, né, eu acho que esse par categorial, né, tática e estratégia, ele é fundamental para a gente fazer essa leitura da educação, né, não como um fim em si mesmo, como geralmente é apresentado, tanto nas visões mecanicistas como românticas, né, ela é fundamental para a gente pensar essa superação da sociabilidade capitalista e a contribuição da educação nesse processo, enquanto uma mediação, né, tanto do ponto de vista tático, quanto da sua relação com a estratégia. E aí, eu perguntaria, queria que você falasse um pouco, né, tem um debate muito forte nesse sentido, dentro da tradição marxista, que pensa a educação, que é um debate muito vinculado a uma polêmica entre Gramsci e Althusser, né, que vai muito por essa questão que você está falando, da tática e da estratégia, né, porque, por exemplo, a visão de Althusser é de que a escola ela é meramente um aparelho ideológico do Estado. E como Althusser é um estruturalista, a escola apenas, tão somente, ela é uma reprodutora, né, da ideologia, portanto,
dos valores, da direção moral e intelectual da burguesia e só. Para por aí. Essa visão vai ser muito criticada como mecanicista, né, e vai ser colocada, portanto, dentro da tradição do marxismo mecanicista da educação. O Saviano chamou de crítico, ela é crítica, mas ela é reprodutivista, ou seja, ela leva uma visão fatalista, já a escola não pode fazer mais nada, já que só reproduz. E, por outro lado, Gramsci, a visão gramsciana, ou a tradição gramsciana, vai dizer que a escola não é somente um aparelho ideológico do Estado. E aí ele vai colocar um outro conceito, que é o de aparelho privado ou aparelho de hegemonia. Ou seja, a escola é um aparelho que serve à hegemonia burguesa, mas que ela abre espaços para disputas, né? Tanto dentro dela como fora dela. Ou seja, o que aqui, por exemplo, a visão gramsciana vai dizer? Fundamental, uma mediação fundamental para os trabalhadores do plano do ponto de vista tanto tático quanto estratégico é a escolarização, porque ele precisa dominar determinados conteúdos, saberes escolares, por exemplo, ler, escrever, somar, que vai ajudar isso, digamos assim, na leitura de mundo. Né? Então, são conhecimentos que a humanidade deixou e que vai ter um papel, né, nesse processo de, né, o próprio Saviano fala, como é que os dominantes, como é que os dominados vão superar os dominantes sem não dominar algo, ou sem dominar o que eles dominam, né, entre eles o conhecimento historicamente acumulado. Então, como é que tu enxerga aí essa dualidade, né, dentro desses teus pressupostos que tu colocou, né, da tática, da estratégica, numa educação que vise a superação da sociabilidade capitalista? Ela é muito interessante, em vários aspectos, né? Porque ela trata de uma questão de uma concepção meramente estruturalista, né? Mas também temos que ter cuidado para não alcançarmos uma concepção meramente instrumentalista. Porque se chegarmos numa concepção meramente instrumentalista, vamos achar que podemos dominar os aparelhos por dentro. Então, temos que ter cuidado com esses dois extremos, né? E por isso que eu disse, para a gente ficar atento com a tática e com a estratégia. A questão da estratégia, eu traço um panorama mais estrutural, que foi o que te falei, que é aquela concepção de que a educação é uma forma ideológica, né, do capital, da forma mercadoria, porém, as estruturas sociais, na concepção de Marx, elas não são engessadas, elas não são paralisadas. Dentro dessas estruturas sociais, há algo que se chama de luta de classes e tudo mais. Então, essas estruturas, elas podem ser modificadas nos interesses imediatos e táticos, mas nos históricos não, porque estruturalmente elas são, em última instância, diria Engels, uma reprodução do capital. Se você me permite dar uma tergiversação, né, nessa conversa, né, para trazer para a minha área do direito, isso é um debate muito forte, né, também na área do direito, né, como o direito é um instrumento de dominação de classes, né, nós não poderíamos utilizar o direito para mudar alguma coisa por dentro. Só que, na verdade, não é essa a concepção de Marx. A concepção de Marx é muito clara. É o seguinte, em última instância, entretanto, existem agentes que estão ativos nesse processo dentro dessas estruturas. Então, é uma estruturação, só que dentro da estrutura há choques, há combates. Então, por isso que o Marx, já desde o manifesto, ele diz lá, ele comemora a redução da carga horária de trabalho, 12 horas, na Inglaterra, como uma grande vitória dos trabalhadores, e ele diz, eu trago até na minha tese sobre o Marx e o direito, essa passagem porque ela é emblemática, porque ele diz o seguinte, os trabalhadores forçaram os burgueses a incluir no direito burguês leis para os trabalhadores. Ou seja, precisamos entender a questão da dialética, daquela questão de e não é. Então, temos liberdade jurídica, mas não temos ao mesmo tempo. Por exemplo, hoje temos grande debate na questão dos direitos trabalhistas. Os direitos trabalhistas, em última instância, eles freiam os movimentos operários que buscam a revolução. Entretanto, por outro lado, a partir da luta de classes, os próprios trabalhadores, em alguns momentos, têm vitórias parciais, e eles obrigam aos burgueses a colocar dentro da sua estrutura final
do ordenamento jurídico leis que beneficiem os trabalhadores. Isso é muito importante porque tem um filósofo do direito muito conhecido, né, chamado Miguel Reale, em uma das suas obras, ele traz que o Marx está errado justamente porque o Marx diz que o direito é um instrumento de dominação de classe e emergiu o direito trabalhista que ajuda os trabalhadores. Então, Marx estaria em uma incoerência lógica. Mas, na verdade, não é isso. O direito do trabalho confirma a tese de Marx. Por quê? Porque tem uma estrutura que, em última instância, não vai ser modificada, então não podemos chegar ao socialismo pelo direito. Por exemplo, há cláusulas pétreas, a questão na Constituição, o direito inalienável, né, a propriedade privada, a iniciativa privada, que são as questões estruturais. Então, o direito é o instrumento de dominação de classe e reprodução do capital. Só que dentro disso existem pessoas e agentes que estão participando do processo de combate. Ou seja, é possível encontrar brechas parciais, aquilo que eu digo, luta tática, luta imediata, é possível que consigamos elas dentro das próprias estruturas do capital. Então, essa questão do direito de trabalho é muito emblemática por isso. Então, a conclusão é essa, sobre essa sua questão. Não sejamos tão instrumentalistas e não sejamos tão estruturalistas. Temos que buscar um processo dialético. O que a gente precisa compreender, ao final das contas, é que, por exemplo, dentro do direito e dentro da educação capitalista, não podemos ter um horizonte emancipatório, não podemos romper o capitalismo dentro das suas estruturas. Isso não significa dizer que não é possível ter melhorias dentro delas. Então, o que precisamos fazer é interligar as questões táticas, essas vitórias parciais, com as questões históricas, que é a transformação e emancipação total dessas estruturas. Muito bom, Kaique. Essa questão que você colocou agora, né, ela nos faz refletir, né, nas concepções dominantes, né, e eu digo isso sendo da área da educação, né, sendo pedagogo, como a hegemonia, né, ela se expressa nas concepções, né, de educação que são colocadas. Então, hoje, né, a gente costuma dizer que há duas concepções que são, digamos assim, dominantes, que predominam, e que são duas interdições, né, para pensar essa possibilidade de uma educação para além do capital, ou seja, a educação como uma mediação concreta, que, sendo ela apenas um remédio parcial, mas que ela possa ser um mecanismo para essa superação total. Então, as duas visões são uma, e veja, e as duas têm algo em comum, que é dar um lugar à educação que ela não tem, né? E aí, eu estou falando isso aqui para tu poder entrar no método, que é o seguinte: uma diz que a educação é a visão romântica da educação. A educação transforma a realidade, a gente escuta muito isso na educação. E até por gente muito legal, sabe assim, gente bacana que a gente gosta, mas a gente escuta isso. Só a educação muda o país tem que investir em educação, porque se investir em educação, aí sim vai virar país de primeiro mundo. Ou então aparecem professores, eu amo minha tarefa como educadora, né, porque o meu aluno vai ser um cidadão um cidadão crítico, né, mas não define o que é cidadão crítico, mas a educação leva, e a educação ela é inclusória, ela é inclusiva, na verdade. Então, assim, essa é a visão romântica, né, eu chamo de idealista da educação, que dá à educação um lugar que ela não tem, que é o quê? Um lugar como se a educação estivesse separada das contradições da sociabilidade capitalista. Então você isola e ela pode alterar as contradições. Então essa é a visão idealista. A outra é a visão que você acabou de falar, mecanicista, né? Que é aquela que também não tem como fazer nada, né? Então assim, a educação só reproduz, então a gente está todo mundo lascado, que não tem como fazer mais nada, porque a educação ela é assim, ela é reprodução dos valores da burguesia e não há espaço para mais nada dentro dela. Então você tem essas duas visões, que na minha leitura são duas visões que interditam a possibilidade de pensar uma educação para além do capital. E, para mim, o que as duas têm em comum é justamente o caráter anti-histórico, ou ahistórico, anti-humanista, não materialista, não dialético e por aí vai. Ou seja, tudo aquilo que vai de encontro ao método Marx. E aí eu perguntaria, como é, então, que as categorias do método Marx, totalidade, mediação, contradição, particularidade, como é que você enxerga que elas possibilitam fazer essa outra leitura da educação, uma leitura concreta, da situação concreta, da sociabilidade capitalista, que possam contribuir, né, com a luta revolucionária e com a luta dos trabalhadores?
Teu áudio, tá Ah, sem áudio. Agora. liguei pra você. Não, essa questão do método, ela é muito importante, é por isso que eu iniciei falando com ela. Rapidamente, para a gente compreender como aplicar o método Marx, né, que não se aplica, né, a gente aprende as categorias da realidade, mas em termos mais rasos, vamos dizer, para a gente introduzir o método Marx na perspectiva da busca, da pesquisa sobre a educação, eu acho que o primeiro passo, né, foi muito importante, por exemplo, você me chamar, né, para a gente debater isso aqui, eu sendo um cara da área do direito, né, e aí tem aquelas mistificações de que o cara que estuda história é especialista em história, o cara que estuda direito, especialista em direito, o cara que estuda pedagogia, especialista na pedagogia, o cara que estuda medicina, tá? Mas aí já é a teoria da natureza e tal. Tem muitas essas mistificações, né, do grande especialista, que é o cara que estuda, se aprofunda em uma área só, né? Teria até uma passagem engraçada que eu poderia citar, do Balzac, no seu livro A Mulher de 30 Anos, mas não vou citar aqui. Quem quiser, procure, o que é especialista lá, ele explica, um termo que não vou usar aqui na conversa, mas ele explica. Lá, pode procurar na metade do livro, ele explica exatamente o que é o especialista burguês. Quem quiser, procura lá no livro. Mas essa questão, acho muito importante essa chamada, por quê? Porque o método do Marx, né, que alguns dizem que não há método em Marx, como o Chazinha, etc., que argumenta que o método ele é uma constituição de categorias a priori, etc., mas não é esse o debate que nós vamos fazer. Mas o método, chamado método de Marx, ele parte de um pressuposto da totalidade, que tudo está interligado. Então, não é um especialista em uma área que vai discutir essa área. Nós precisamos entender a realidade como uma totalidade. Por exemplo, lá na época do Marx, ele estudava a questão do direito, da economia, do Estado, da filosofia, até questões culturais, geopolítica pra caramba nos seus escritos, jornais, de tudo, conjuntura. Então, veja bem, o Marx, e aí eu vou trazer até uma discussão que eu faço muito quando eu estou dando palestra, alguma coisa sobre direito, o Marx, por isso, ele não é um sociólogo. Né? Isso já é uma questão, um paradigma que tem que ser quebrado. Marx não é um sociólogo, porque ele trabalha com a concepção de totalidade. Vejamos, por exemplo, o Durkheim, rapidamente passando aqui, que não é o tema, o Durkheim, ele institui a sociologia como ciência parcial, né, única, fragmentária. Então, ele traz a categoria do fato social para elevar a disciplina sociologia, uma disciplina que não precisa das outras, ou seja, cientificamente, na sua visão. Aí o fato social seria aí ele identifica a priori as categorias, é uma coisa que é generalizada, que está externa ao indivíduo, que é coercitiva. Já o Marx não tem essa questão de inserir uma disciplina própria para estudar uma coisa. Ele estuda o sociometabolismo da sociedade como uma totalidade. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Pensar aqui em alguns exemplos aqui na hora. Se sair bom, saiu. Se não saiu bom, não saiu. O Marx, se estivesse nos dias de hoje com o fenômeno da especialização e a divisão, né, do conhecimento fraturado em várias disciplinas, ele estudaria numa universidade de sociologia, chegaria lá no departamento, né, estaria tendo uma aula lá, tal, grandes professores e tal. Ele levantaria a mão, né, perguntaria ao professor de sociologia: professor, qual é a integração, a interferência, a interligação entre as classes sociais e a questão da economia e a questão do Estado? Rapidamente, o excelentíssimo especialista, professor, iria respondê-lo: Marx, aqui nós discutimos questão de classes sociais. Questão de economia, você vai discutir no departamento de economia. Questão de Estado, você vai discutir no departamento de ciência política. Aí o Marx, revoltado, vai lá no departamento de economia política, né, para assistir uma aula, como aluno ouvinte, levanta a mão e pergunta: bom, já que aqui é economia, professor, qual é a interferência das classes sociais, a interligação, minha pergunta, interferência das classes sociais na economia? Rapidamente, o grande economista vai dizê-lo: senhor Marx, aqui nós estudamos economia, inflação, PIB, deflação, recessão, etc, etc e tal. Classe social você discute no departamento de sociologia.
Portanto, o Marx não teria nenhuma condição de estudar nesses parâmetros de divisão das ciências sociais oitocientistas, né? Para ele está tudo interligado. A realidade é uma totalidade. Então, essa questão do método para a gente estudar a educação é a mesma coisa. Não tem que chegar no departamento da educação. A gente tem que inserir a educação dentro desse contexto que está interligado com várias outras formas sociais do capitalismo. Então, esse é o método de Marx aplicado à educação, na minha visão, na minha ótica. Né? Por exemplo, posso dar outro exemplo aqui que eu pensei agora. Na universidade, a gente faz muito recorte. Né? Aí a gente vai, por exemplo, Marx, se ele fosse estudar um prato dentro de uma cozinha, ele vai estudar o que é um prato, as constituições materiais do prato, a função social daquele prato está ali. Né? Para ele compreender o prato, ele ia ter que estudar a cozinha, a casa e a sociedade onde está inserida essa casa. Mas o teórico especialista, né, que veio do fenômeno da especialização do capitalismo, ele vai recortar e estudar o prato separadamente. Ele vai criar um objeto irreal, que não existe. Por quê? Ele vai recortar algo que está inserido dentro de vários complexos, e vai recortar em apenas um objeto. Então, acho que esse é o método para a gente discutir a questão da educação. Método da totalidade, primeiramente. Precisamos disso. Totalidade, essa categoria tão assustadora, né, na academia. Só os dinossauros usam, né? Seria o totalitarismo. Pronto. Eu coloquei essa questão do método, né, porque também eu acho que seja a grande saída para a gente pensar, na verdade, para a gente superar essas concepções que eu chamo de unilaterais da educação. São concepções não dialéticas, né? Uma é determinista e a outra, uma dá à educação um lugar de determinismo, não de determinação, mas de determinismo, de fatalismo, e a outra dá um lugar, o inverso, de total autonomia à educação, né? Quer dizer, a educação pode mudar qualquer coisa que ela quiser, ela vai levar a inclusão, ela leva a cidadania, ela emancipa as pessoas, né? Inclusive o Ivo Tunelli tem um debate muito interessante sobre isso, um texto bacana, onde ele vai dizer o seguinte: a tese dele é: a educação na sociedade capitalista, ela não jamais pode ser emancipatória, né? Mas isso não quer dizer que não possa haver, aí onde está, atividades, e aí ele coloca lá um conjunto de parâmetros, não vou entrar aqui nesse mérito, mas um conjunto de parâmetros para que seja possível uma atividade emancipatória. Pode haver atividades emancipatórias. Ou seja, processo de conscientização, enfim. Mas aí tem um conjunto de critérios que vai desde o professor ter conhecimento das condições socio-históricas que o condicionam, dominar o conteúdo, esse conteúdo está relacionado com as lutas externas dos trabalhadores, enfim, é uma série de parâmetros, né? Então, quem quiser ler aí também, eu também faço uma indicação de leitura do Ivo Tunet, né? Eu acredito que o título seja Atividades Emancipativas, Educação e Atividades Emancipativas ou Emancipatórias, algo nesse sentido, né? Mas eu queria entrar num outro ponto, Kaique, que é o seguinte, e obviamente... quer falar? Deixa eu só... Só um adendo também, né? Tem o Gramsci no Caderno Cássio, também agora você ia gostar, que você é um estudioso do Gramsci. Vou fazer aqui um puxa-saquismo aqui com o John, para poder ser chamado mais vezes, né? Que ele estuda muito Gramsci. O Gramsci, ele fala muito disso quando ele fala sobre movimento complexo orgânico e movimento complexo conjuntural. O que é o movimento orgânico? É a estrutura da sociedade que, de certa forma, não pode ser mudada sem a sua ruptura. O que é o complexo conjuntural? É a conjuntura que deriva desse complexo orgânico que pode ser disputado. Então, vai nesse sentido aí essa indicação, Caderno Cássio, Gramsci, leitura de Gramsci, para a gente aprender um pouco. Outra indicação aí. Excelente, Kaique.